querendo falar? Pode falar agora. Pode ligar? É rapidinho. Alô? Oi, eu sou a Marcela, mais conhecida por aqui como Tchela, e esse é mais um episódio do Tá Podendo Falar. Essa semana eu separei um tema que eu amo e tô sempre falando no meu Instagram, enfim, consumindo conteúdo sobre, que são os hábitos. Hábitos, rotina, enfim, tudo que envolve essa parte da nossa vida tão importante. E aqui a gente vai usar um nome diferente, que eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, que são os micro-hábitos. E eu quero dividir um pouco com você os micro-hábitos que transformaram a minha rotina. Ou seja, coisas pequenas, pontos de ajuste ali, simples, que muitas vezes a gente nem percebe, mas que quando você ajusta, mudam 100% a dinâmica da sua rotina, a fluidez, a forma como você faz de fato o que tem que ser feito. Então eu quero contar um pouco das minhas dicas práticas que eu fiz e que me ajudaram bastante. Porque no fim do dia, olhando para minha rotina hoje, eu percebo uma coisa muito clara. As maiores mudanças, as transformações que eu tive, seja no meu estilo de vida, nos meus hábitos, não vieram de grandes decisões dramáticas, então mudanças muito sérias. Essas transformações vieram de escolhas pequenas, coisas que eu fiz repetidamente, sistematicamente ali quase todos os dias, que deixaram a minha vida mais fluida, minha rotina mais simples de se sustentar. E talvez isso seja um ato de maturidade. É você parar de buscar grandes viradas de chave ali na sua rotina, no seu modo de viver e começar a construir estabilidade com pequenos passinhos, pequenas mudanças. Para mim, uma das maiores mentiras sobre hábitos é que ter hábitos é sobre força de vontade. Como se você mudar a sua rotina fosse acordar um dia mais determinada. Mas para mim, esses micro hábitos que a gente vai falar um pouco mais hoje, funcionam para justamente diminuir o esforço. Ou seja, deixar a sua rotina mais fácil. Você não precisar depender de força de vontade e motivação para fazer o que precisa ser feito. Essa é a grande sacada dos micro-hábitos. Existe uma ideia no livro Hábitos Atômicos, que é bem conhecido, provavelmente você já leu. Se você ainda não leu, vale super a pena. O James Clear, que é o autor, inclusive, participa de vários podcasts. Tem um que a Mel Robbins entrevista ele, que eu amo, que fala exatamente sobre construção de hábitos. Mas, enfim, a ideia que tem nesse livro e que eu acho muito potente é: o ambiente e as estruturas importam mais do que a motivação. O que eu quero dizer com isso? O ambiente onde você está inserido, o quão fácil ou não é o acesso àquela coisa que você precisa fazer, o quanto você tem de distração naquele ambiente ou não. Tudo isso e as estruturas importam muito mais do que você estar motivado. Ou seja, o que eu posso fazer no meu ambiente, na minha rotina, nas coisas que eu tenho fácil acesso ou não, para facilitar os meus hábitos. E quando eu olho para minha rotina hoje, eu vejo isso com muita clareza. De um ano para cá, não é que eu fiquei mais disciplinada. Na verdade, eu fiquei bem mais organizada para não depender de disciplina o tempo todo. Eu organizei o meu ambiente, organizei a estrutura da minha rotina, organizei os meus horários para não depender de motivação. Bom, então vamos lá, que eu separei 5 micro-hábitos para contar para vocês um pouquinho de como tem sido minha experiência hoje, quem sabe não servir de dica aí para você replicar na sua rotina. O micro-hábito número 1 é sobre reduzir decisões pequenas. Ou seja, aquelas decisões repetidas que a gente precisa fazer o tempo todo. É a roupa do treino do dia seguinte, é a decisão da roupa do trabalho, a roupa que eu vou usar para sair de casa. É a decisão de escolher as maquiagens, as coisas de skincare que eu vou levar na necessaire que eu vou usar pós-treino. Tô dando uns exemplos do meu dia a dia, mas você pode adaptar para qualquer micro decisão que você toma todos os dias de forma repetida. E parece que não, mas essas decisões acabam tendo um gasto de energia, de recurso aí na nossa cabeça. Então, decidir roupa, decidir um horário que você vai fazer tal coisa, decidir a ordem das tarefas, tudo isso cansa. Tem um nome, um conceito para isso, que é a fadiga da decisão. A gente até pincelou um pouco isso no último episódio que eu falei sobre o paradoxo da escolha. Tem um pouco a ver com isso. E assim, quanto mais decisões pequenas você toma, menos energia sobra para as decisões mais importantes. Então, o que eu fiz na minha rotina? Eu criei padrões. Não padrões engessados, mas padrões que me ajudassem a não ter que ficar tomando essas pequenas decisões o tempo todo. Então, por exemplo, eu tenho uma pastinha no meu celular que eu coloco algumas fotos de looks coringa que eu posso usar no dia a dia pro trabalho. Sabe aquele dia que eu não quero ter que tomar mais uma decisão de que roupa usar? Eu confesso que eu gasto tempo com isso, tá? Então, essa pastinha me ajudou muito a ter ali umas combinações de roupas práticas pro dia a dia. Outra coisa que eu faço, a necessaire de maquiagem, skincare que eu levo pro treino depois, né,
pro banho depois do treino, ela é uma necessaire que eu monto na noite anterior. E eu deixo ela sempre ali meio pré-montada. Isso me ajuda muito porque eu não gasto essa energia logo cedo, ter que catar um monte de coisa no meu banheiro pra montar minha necessaire. Outra coisa, ter já uma ordem de prioridades pré-montada dentro do trabalho. Então eu chego no escritório e eu sei mais ou menos uma ordem de tarefas que eu preciso fazer. Primeiro horário eu reservo para responder e-mails pendentes. Aí um segundo momento para montar a listinha de pendências do dia. Depois tem um tempinho para fazer uma atividade que é um pouco mais manual ou montar uma apresentação. Tudo isso já tá como um padrão na minha cabeça. Eu não preciso todos os dias sentar na mesa do escritório e pensar o que eu vou fazer agora? Esse horário eu vou dedicar para quê? Vocês vão ver a diferença que isso traz na energia mental que a gente tem ali no final do dia. Bom, microhábito número 2. Aqui é sobre separar manutenção de crescimento. E eu vou explicar melhor o que eu quero dizer com isso. Esse hábito mudou completamente a minha relação com produtividade. Vamos lá, a gente vai classificar, clusterizar aqui os nossos hábitos. Manutenção é tudo aquilo que mantém a sua vida funcionando. Vamos a alguns exemplos. Dormir um número mínimo de horas, comer de uma forma minimamente equilibrada durante a semana, fazer o básico bem feito, organizar a sua agenda do dia seguinte, arrumar a sua casa. Isso aqui, tudo isso que eu falei, são hábitos de manutenção. Hábitos de crescimento são todos aqueles hábitos que constroem o seu futuro. Alguns exemplos. Estudar um tema estratégico para sua carreira, então investir num curso, fazer ali uma aula, uma imersão, desenvolver um projeto pessoal, começar a empreender, tudo isso são hábitos e são ações de crescimento. Ler livros que vão expandir o seu repertório, fazer um planejamento das suas metas de médio e longo prazo. Enfim, esses são vários exemplos de ações voltadas para o crescimento. E quando você separa essas duas coisas, então ações de manutenção, hábitos de manutenção e os hábitos de crescimento, você começa a entender que nem todo dia é dia de avançar, de fazer essas ações mega voltadas para o seu crescimento. Vão ter dias que você vai precisar focar ali no básico bem feito da manutenção. E tá tudo bem. E ainda assim, esse foi um dia produtivo. Microhábito número 3. Planejar a semana antes dela começar. Eu diria que esse é o mais importante pra mim. Porque eu sempre fui uma pessoa organizada e planejadora, mas eu nunca olhava pra minha semana ali no domingo e organizava prioridades. Quando eu comecei a fazer isso, tudo mudou. E eu gosto até de me fazer algumas perguntinhas-chave do tipo, quais são as 3 coisas que eu preciso executar, que eu preciso entregar essa semana, para que eu considere que foi uma semana bem-sucedida, foi uma semana produtiva. Quando eu tenho isso muito claro, fica muito mais fácil de passar pela semana sabendo o que precisa ser feito, qual é a minha prioridade, e olhar para a semana no final dela e falar, poxa, foi uma semana que eu conquistei o que precisava ser conquistado, que eu realizei o que precisava ser feito. Microhábito número 4. Essa dica é sobre separar consumo de produção. Separar o horário que você vai consumir conteúdo, que você vai ler, ver filmes, qualquer coisa que esteja atrelada ao consumo, do horário que você vai produzir. E aí produzir pode-se dizer trabalho, mas também produção de conteúdo, escrever, tudo isso é produção. Quando eu comecei a separar os momentos, então momento para consumir e momento para criar, acho que o meu cérebro se adaptou melhor a esses 2 momentos, sabe? Ter essa quebra fez muita diferença. E outra, eu comecei a filtrar um pouco mais o que eu queria consumir. Ser mais exigente com o tipo de conteúdo que eu estava consumindo, já que eu tinha um tempo dedicado àquilo. Então é simples, é separar um bloco de tempo na agenda ou você mesmo falar, olha, agora eu vou dedicar somente a criar. Não vou pegar no celular, não vou ter interrupções ali de TikTok, Instagram, mas ter um momento para isso também, porque é bom você estar informado, consumir conteúdo de valor. Então, separar essas 2 coisas. Esse é o microhábito número 4. E o último hábito, o microhábito número 5, é sobre listas realistas. Uma coisa que é pouco falada é que a gente escreve listas infinitas de tarefas e to-dos. Eu, por exemplo, todo dia de manhã eu abro e tenho uma lista bem extensa de coisas que eu preciso fazer. Mas, às vezes, a gente esquece de tornar essa lista um pouco mais real. E aí, quando eu falo real, é realmente o que cabe dentro das minhas 24 horas de um dia, o
o que realmente precisa ser feito hoje e o que cabe também dentro desse horário. Quando você faz esse filtro, primeiro que ela fica muito mais real, segundo que você faz questão de colocar menos tarefas inúteis ou desimportantes e você tem mais espaço para imprevistos. Por quê? Quando a gente monta uma lista de tarefas, a gente não considera que a gente vai sim ser interrompido, que a gente vai ter imprevistos. O dia nunca vai sair 100% como o planejado, por mais que você tente planejar no micro ali tudo. E aí, quando a gente faz uma lista mais realista, deixando esses espaços para imprevisto, acaba que tudo flui de uma forma mais fácil, mais tranquila. Porque aconteceu um imprevisto, não é o fim do mundo. Você tinha separado um slot de tempo ali para isso. Estava contando com essa margem de erro ali no planejamento. Quando eu comecei a fazer essas listas desse formato um pouco mais realista, elas diminuíram muito a sensação de fracasso no final do dia. Do tipo, putz, não consegui fazer tudo que eu tinha me proposto. Porque, desde o começo do dia, eu já sabia que eu tinha um tempo limitado, então eu precisava selecionar com o que eu ia gastar a minha energia. Bom, gente, essas foram as minhas 5 dicas de micro hábitos que eu implementei na minha rotina e me ajudaram a ter uma vida mais fluida, transformaram mesmo a minha relação com minha agenda, com o meu dia a dia. E se você reparar, tem um padrão invisível entre todos esses micro hábitos. Uma coisa que eles têm em comum é que todos eles acabam reduzindo o atrito, deixando essa rotina menos improvisada, então mais bem planejada. Eles te trazem também uma sensação de menos cobrança, e aí com isso tudo fica mais leve. Então eu espero que esse episódio tenha te feito refletir o que é uma rotina realmente funcional para você. E se alguma dessas dicas te ajudar e você implementar no dia a dia, comenta aqui no episódio que eu quero muito saber, vamos continuar essa troca. E se eu pudesse te deixar um convite para hoje, para essa semana, não seria para já sair mudando tudo na sua rotina. Mas eu diria para você se perguntar e se questionar algumas coisas, do tipo, aonde que eu tô gastando tempo demais decidindo coisas pequenas? Ou onde que eu tô me cobrando além do necessário? E, por último, uma pergunta que é chave, que eu acho que todo mundo deveria se fazer. O que na minha rotina hoje poderia ser mais simples? Porque, gente, simplificar é tudo. A vida fica muito mais fácil quando a gente simplifica. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa conversa e eu vejo vocês num próximo episódio. Esse programa foi produzido por Waffle.